Bom dia, senhores. Retomando a nossa 35ª sessão ordinária virtual da primeira Câmara de Julgamento, dia 9 de junho de 2021, anuncio o processo de recurso de número 4238-2019, auto de infração 2019-18489, em que é recorrente Romel Borges Pinto Microempresa, recorrido será de julgamento em primeira instância, Dr. William Falcão de Souza, o conselheiro relator, a indicação de procedência do julgamento em primeira instância e também pela assessoria processual tributária. Passo a palavra ao conselheiro relator para início do relato, processo anunciado. Obrigado, senhor presidente. Processo anunciado traz no auto de infração o seguinte relato: deixar de utilizar módulo fiscal eletrônico, MFE, ou utilizá-lo em desacordo com as especificações técnicas adotadas pela legislação pertinente. A empresa deixou de comprovar a aquisição, vinculação e ativação do módulo fiscal eletrônico até a data da ciência do termo de intimação, motivo pelo qual lavramos o presente auto de infração. Consta que os artigos infringidos, que é o artigo 1º da Edição Normativa 10 de 2017, artigo 2º, 5º, 8º, 10, 13, 15 e 16 da Edição Normativa 27 de 2016, a penalidade sugerida, artigo 123, 7q da Lei 12.670/96, medida pela Lei 16.258 de 2017. O teor dessa penalidade é deixar de utilizar o contribuinte módulo fiscal eletrônico. Desculpa aí. Ou seja, 1.500 UFIs. Por essa penalidade, 1.500 UFIs. Eu ia ler aqui, não encontrei. 1.500 UFIs. Então, foi cobrada a multa de 6.391,08. O período da infração, onde ocorreu isso, é de janeiro de 2018 a agosto de 2019. Então, ele, ao lançar a multa, o agente fiscal multiplicou 1.500 UFIs pela UFIS de 2019, que é 4,26072, e deu este valor de 6.391,08. O contribuinte ingressa com a defesa. Na defesa, ele pede a nulidade do auto de infração e alega que a Instituição Normativa 10 de 2017, que eu já falei, elenca diversas atividades a adquirirem em prazo específico o módulo fiscal eletrônico, onde incorremos nesta situação, que ele faz parte desse grupo. Contudo, com a assinatura da Instituição Normativa 76 de 2019, e 24 de outubro de 2019, trouxe à luz da sensatez o coerente entendimento sobre as empresas que comercializam e prestam serviços concomitantemente, no nosso caso. Aí, então, ele diz que, de acordo com a nova Instrução Normativa 76 de 2019, ele não estava obrigado a um módulo fiscal eletrônico. E assim, como foi falado, a Instrução Normativa 76 de 2019 trouxe em seu artigo 1º a alteração do parágrafo 7 da Instrução Normativa 10 de 2017. Instrução essa que o agente público usou para a infração cometida por nossa empresa. Ora, em pouco mais de zelo pelo trabalho, a gente jamais lavraria o presente auto de infração. Por quê? Aí ele transcreve o artigo 7º. Relativamente ao contribuinte optante pelo Simples Nacional, que seja detentor do KNAI elencado na Instrução Normativa 10 de 2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de emissão de cupom fiscal eletrônico e da nota fiscal de consumidor eletrônica, desde que pratique operações que envolvam o fornecimento de mercadoria com prestação de serviço compreendido na competência tributária do município, com indicação expressa na incidência CMS, na lista de serviços, a Lei Complementar 516 de 2013, para fim de verificação do limite máximo de R$250 mil, no total de sua receita bruta, deverá ser considerado apenas o somatório dos valores relativos à comercialização de mercadoria. É isso que consta na defesa. Aí o processo foi para a primeira instância. A primeira instância
transcreveu como defesa exatamente isso que eu acabei de ler, a nulidade do auto de infração, nossa empresa tem como atividade principal o comércio varejista, sem repetir, a mesma coisa transcreveu aqui. E na fundamentação, ela diz que a empresa era obrigada a ter um modo fiscal eletrônico, né? Por conta que o KNAI dela está na edição normativa 10 de 2017. Por ser comércio varejista de aparelhos de uso doméstico. E julgou procedente aplicando 123, 7Q. 7Q. Não fez as considerações a respeito da questão normativa 17, que o contribuinte questiona. Circunscreveu a questão normativa 10 de 2017. O contribuinte ingressa com recurso, e no recurso, ele diz que a questão normativa 17 de 2019 dispensa as empresas do uso de modo fiscal eletrônico, desde que o seu faturamento no ano calendário anterior seja inferior a R$250 mil. Que está na questão normativa é isso. Portanto, o auto que foi lavrado para ela, baseado na questão normativa 10 de 2017, seria nulo. Aí, então, em seguida, vem o parecer da assessoria processual tributária. Aparentemente é uma coisa fácil, mas a defesa e o recurso cingiu-se a questão de dizer que é nulo porque não tinha obrigatoriedade de ter o selo. A ação normativa 17 de 2017 disse isso. Então, eu vou ler um parágrafo, mais 3 parágrafos do recurso. Aliás, do parecer. E assim, a edição sobre essa perspectiva, ainda foi editada a edição normativa 10 de 2017, que disciplinou os prazos e atividades econômicas aos contribuintes da obrigatoriedade de emissão do cupom fiscal eletrônico, por meio do modo fiscal eletrônico e da nota fiscal de consumidor eletrônica, na qual, para o caso da autuada, que tem o KNAI 47539/00, comércio varejista de aparelho de uso doméstico, estabeleceu no artigo 1º, inciso 3, a linha H, aquisição, vinculação para emissão obrigatória do cupom fiscal por meio do modo fiscal eletrônico, no período de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2008, e daí emitiu o cupom fiscal eletrônico, ativação nas suas operações de venda. Nessa linha de ideia, às vezes que o contribuinte estava legalmente obrigado a adquirir e ativar o equipamento do modo fiscal eletrônico para fins de emissão obrigatória do cupom fiscal eletrônico, independente de ser inscrito no Simples Nacional, porquanto não há ressalva quanto ao citado regime de tributação. Ressalva-se que não devem ser acolhidos os argumentos da recorrente de que a edição normativa 17 de 2019 dispensou a empresa do uso do modo fiscal eletrônico, cujo faturamento do ano calendário anterior do 2008 se dera em montante inferior a R$250 mil. E ainda que o artigo 1º da edição normativa número 76 de 2019 trouxe a alteração ao parágrafo 7 da edição normativa 10 de 2017. Observe de pronto que a edição normativa 17 disciplina procedimentos atinentes à emissão de nota fiscal de consumidor eletrônica, documento esse diferente do cupom fiscal eletrônico, emitido pelo modo fiscal eletrônico, e que, aludida à alteração do citado parágrafo 7, trazido pela edição normativa 76 de 2019, se dera em acréscimo ao artigo 1º da edição normativa 17 de 2019. E, nesse sentido, sugere a procedência da ação fiscal. Em síntese, senhor presidente, eis o relato do auto de infração. Obrigado, doutor Willam, pela ordem, doutor Matheus Gena Neto, doutora Mônica, a senhora levantou a mão? Eu estou com um problema aqui, eu estou com receio, meu computador, ele está com um barulho e a imagem congelou. Queria saber o que é que eu faço. A opção seria pelo celular também, doutora Mônica. Está parada, congelada aqui.
Ela já está no celular, presidente. Ela já está no celular. Ok. Não, eu queria só saber o que é que eu faço. Se eu não estou conseguindo desligar o computador, estou com medo que ele exploda aqui. Não sei o que é que eu faço. Não, acredito que não. Pode desligar e reiniciar. Não vai Bota o dedão aí no power, né? Mônica, você aperta no botão que liga e fica segurando, que ele desliga. Já fiz isso. O problema mais é que eu estou preocupada com esse barulho que de repente começou. Mas desliga o computador, aperta o botão. Estou tentando desligar. Está apertado aqui, ó. Meu dedo aqui, ó. Ah, deu certo. Obrigada. Desculpa, presidente. Perdão, porque eu fiquei preocupada aqui. Me desculpa. Ok. Tá certo, você tem que pedir auxílio aos especialistas, principalmente o doutor Manuel Marcelo aí, quando fala assim, ó, o problema está entre o teclado e a tela, né? Mas já acontece comigo. Tá Então, certo. pela ordem, doutor Matheus Viana. Muito bem, senhor presidente, senhores conselheiros. A questão aí, né, doutor Evaneide, é muito simples. Depois que você lê esse parecer aí, essa manifestação do Leilson, né, em que ele faz uma análise histórica da questão da exigência da utilização do equipamento, do módulo fiscal, aí você entende tudo, que é uma beleza. Mas o fato é, e a conclusão é essa, que foi até lido pelo doutor Willa, que é o relator, é que, apesar dos argumentos do contribuinte, dele ter um faturamento pequeno, mas ele não estava dispensado da utilização do módulo. Né? Ele estava obrigado a ativar e utilizar o módulo fiscal. Que ele substitui o módulo fiscal é interessante, ele substitui a nota fiscal ao consumidor e o cupom fiscal. Ele substitui isso. Aí, com esse módulo, ele emite tanto a nota fiscal ao consumidor como o cupom fiscal. E nesse módulo, que é diferente, é que cada documento que é emitido é autorizado pela Cefaz. Inclusive, alguns contribuintes até reclamam da demora, porque às vezes o sistema não está funcionando direito, aí eles clicam para obter a numeração do cupom, não sei o que, autorização para emissão, e fica demorando, o sistema fica rodando, e o cliente fica irritado porque está demorando a receber o cupom. Aí ele diz, não, o problema é da Receita Estadual, é a Receita Estadual, o sistema dela que é lento, o meu sistema é perfeito. Não sei bem se o problema aí, viu, doutor Marcelo, tá na tela, tá entre a tela e o teclado, ou se é o sistema mesmo da Cefaz. Mas o fato é que o contribuinte, ele estava obrigado, apesar de ele ser escrito no Simples Nacional, mas ele estava obrigado a utilizar esse equipamento, razão da multa. Então, me parece que o caso é de procedência da acusação. Não sei os especialistas aí que possam se contrapor à manifestação muito minuciosa que foi feita pela consultoria a respeito do tema. Então, a Procuradoria se manifesta pela procedência da acusação, senhor presidente. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Só um parênteses, né? Muitas vezes a demora é a qualidade do sinal da internet, né? Que evita essa comunicação entre o contribuinte e a Secretaria da Fazenda. Senhores, processo em discussão. Alguma discussão? Não, senhor presidente, é só o decreto 32 de 1922, nosso, de 11 de abril de 2016, foi que instituiu o cupom fiscal eletrônico, nos termos do ajuste CNF número 11, de 24 de setembro de 2010, e a nota fiscal de consumidor eletrônica. São as duas. E a edição normativa 10, de 31 de janeiro de 2017, né, foi que trouxe o arcabouço, mostrando como era, inclusive sobre essa edição normativa saiu até norma de execução. E ela diz, né, essa normativa 10, de 31 de janeiro de 2017, no artigo 1º, que a emissão de cupom fiscal eletrônico, por meio de modo fiscal eletrônico, para cobertar a operação relativa à circulação de mercadoria, prestações de serviços de transporte estadual e intermunicipal, destinada a consumidor, será obrigatória. Aí diz, no inciso 3, de 16 de outubro de 2017 a 15 de janeiro de 2018, para os contribuintes enquadrados em uma das seguintes subclasses de classificação nacional de atividade econômica, que na é fiscal. E na letra H, o conselheiro leu até lá no parecer dele, na letra H, tem lá 47.53.900,
que é, eu verifiquei aqui, no auto de infração, 47.53.900, que é comércio varejista de aparelho de uso doméstico. Né? Está colocado aqui no processo e está na Instrução Normativa 10. Então, ele, durante esse período, ele tinha que providenciar essa documentação. Em seguida, saiu a nota explicativa, a nota explicativa número 2, de 30 de junho de 2019, 2 anos depois, dizendo, o item 2, porque tinha a questão do prazo, né? Torna-se a definitiva a obrigatoriedade de emissão do cupom fiscal eletrônica pelos contribuintes a partir do dia seguinte ao encerramento do lapso temporal de que dispõe a CELAB, a atual sociedade, para estabelecer a referida obrigatoriedade. Tinha um prazo aqui que era para ele se adaptar, comprar, adequar, e dentro da atividade dele, de 15 de outubro, 16 de outubro de 2007 a 15 de janeiro de 2018. E a partir do dia 16 de janeiro de 2018, aí ele já era obrigado a estar usando. Tem até a nota explicativa. Ele está falando da Instrução Normativa também 17, de 2019, que mudou tudo, não é? Mas essa Instrução Normativa, ela trata dos procedimentos relativos à emissão da nota fiscal do consumidor eletrônica. Não trata do cupom fiscal, da nota fiscal do consumidor eletrônico. Ou seja, no caso do contribuinte aqui, não há dúvida, né, que a Instrução Normativa 10, de 31 de janeiro de 2017, fixou o prazo, que era 16 de outubro de 2017, a 15 de janeiro de 2018. E já em 2019, sobre esse prazo, a nossa explicativa explicou sobre esse prazo e outros prazos, até da nota fiscal, torna obrigatório, no caso aqui é o cupom fiscal eletrônico, a partir do dia seguinte, ou a partir do vencimento desse prazo para cada KNAI. Cada um tem um KNAI, o 16 de outubro. A de 15 de janeiro de 2018 não era só isso, são vários. Isso aqui já está na letra H. Então, eu fiz essa análise, o conselheiro Leo fez o histórico e eu segui o mesmo entendimento, que ele não estava dispensado, porque tinha um faturamento abaixo de 250 mil, não era obrigado a cupom fiscal. Eu não vi nenhum local dizendo que ele não era obrigado a esse cupom fiscal, a cupom fiscal eletrônico. É emitido pelo módulo fiscal eletrônico. É isso, presidente. Obrigado, Sr. William. Alguma discussão adicional, senhores? Então, como vota o conselheiro relator? Eu conheço do recurso ordinário, negar provimento, para confirmar a decisão de procedência nos termos do julgamento singular e do parecer da assessoria processual tributária. O único argumento que ele traz é a nulidade, né, doutor William? Ele pede a nulidade porque não era obrigado. Ok. Algum voto em sentido contrário, senhores? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do recurso, nega o provimento, afasta essa preliminar suscitada pela parte, né, que confunde até com improcedência, e confirma a procedência do feito nos termos do julgamento singular e parecer da doutor PGE. Esta decisão para o processo da Romeu Borges Pinto Microempresa. Passamos, então, para o último processo da pauta, processo 3071-2014, auto de infração 2014-1728, em que é recorrente, pelo julgamento de primeira instância, recorrido Itapuí, Barbalhense, Indústria de Instrumentos, Itapuí. Dr. William Falcão é o conselheiro relator, a indicação de nulidade do feito fiscal em primeira instância e a assessoria processual tributária também sugere a nulidade do feito. Com a palavra, doutor William Falcão. Obrigado, senhor presidente. Um instante. Estou abrindo aqui um instante. Senhor presidente, o processo anunciado trata de
internar no território cearense mercadoria indicada como em trânsito para outra unidade da federação. Isso relativamente ao exercício 2009. No relato, diz, o contribuinte, ao longo do exercício, deu saída de mercadorias para outras unidades da federação, no montante de R$ 16.219.201,09, sem que estas notas dessem saída no sistema Cometa, caracterizando assim internamente, conforme detalhamento em informações complementares. Cimento, a mercadoria, essa empresa é fábrica de cimento. Por conta disso, o valor é tão elevado. Mas aplicou apenas o diferencial de alíquota, né? Foi como internamente, 5%. Aí o principal deu R$ 810.960,05. E a multa foi o 123.1H da Lei 12.670/96. Embora no auto de infração tenha 123.1, inciso 1, letra, fosse o I, só um tracinho, mas houve uma falha aí, é H, da Lei 12.670/96. O dispositivo infringido, o artigo 170, 2 do Decreto 24.569. A informação complementar diz que a presente irregularidade foi constatada através do relatório enviado pelo laboratório fiscal. E, posteriormente, comprovamos, por meio dos sistemas corporativos da Cefaz, o valor inicial da simulação de saída para outra unidade da federação, que eles receberam do laboratório fiscal, foi de R$ 34.184.899,53. Mas o contribuinte foi devidamente intimado e conseguiu comprovar algumas operações, comprovou saídas no valor de 17 milhões. Só um instante, senhor presidente. Desculpa aí, senhor presidente, tive que atender, que a minha mulher está viajando, que o irmão dela adoeceu no interior, e aí eu tive que atender. E aí, então, foi reduzida a base de cálculo de 34 milhões para os 16.209.000, que é o que ele lançou no auto de infração. A defesa alega que as notas fiscais elencadas no orçamento e a preço referem-se às operações de venda de cimento para outro estado da federação, não tendo que se falar em qualquer simulação de saídas, porque ela faz a submissão tributária e tudo, dessas mercadorias. Que, apesar dos esforços despendidos, não foi possível apresentar para a fiscalização cópias dos livros de registro de entrada, que era uma forma de provar essas operações. De todos os destinatários, apenas alguns aceitaram enviar esses documentos para a empresa, e eles estão dentro do processo, esses que foram enviados. Que os destinatários deveriam ser intimados pela Cefaz para apresentar cópia do livro de registro de entrada, que foram incluídos na listagem da prestação notas fiscais com CFLP 6915, que são de remessa de mercadoria ou bem para conserto ou reparo, que devem ser excluídos do lançamento das notas fiscais CFLP 6922, que corresponde ao lançamento efetuado a título de simples faturamento, decorrente de venda para entrega futura, que essas notas não são seladas, né? A empresa autuada na emissão das notas fiscais teve o destaque CMS normal e submissão tributária, registrando operações em escrita fiscal. Desse modo, não há que se cogitar de simulação de saídas. E argui o efeito confiscatório da multa. O processo foi distribuído para a primeira instância, e na primeira instância houve um pedido de perícia para verificar esses argumentos do contribuinte. Foi feito o pedido de perícia, né? O contribuinte tinha apresentado mais outros documentos, livre registro de entradas, que o perito verificou no valor de R$ 533.409,62 e fez a redução da base de cálculo, está no alto, 16 milhões, né, restante, para 15 milhões, números fechados, diminuiu um pouco. O julgamento singular decidiu, aí o processo voltou depois da perícia, na primeira instância, e o julgador singular agora, ressalve outro julgador, porque o julgador que pediu a perícia estava aposentado, né?
foi pela nulidade por falta de provas do internamento da mercadoria, pois a simples falta do registro no CITRAN não pode arrimar a acusação fiscal, conforme dispõe o parágrafo único do artigo 158 do regulamento CMS. Em seguida, senhor presidente, foi emitido o parecer, palavra da ANACEAPRO, parecer 15 de 2021. No parecer foram citados os artigos 157 e 158, parágrafo único do decreto 24.569/97. E, a partir dele, foi dito que não é mais obrigatória a selagem de nota fiscal na operação de saída interestadual e também não considera infração de simulação apenas alicerçada na prova que a nota fiscal não recebeu o selo, que é o caso. Não houve a saída da nota, não houve registro da saída da nota, portanto, ele disse que houve um internamento. Em seguida, diz que a lei aplica-se a ato ou fato pretérito, tratando-se de ato tão definitivamente julgado, que é o caso, quando a lei deixa definido como infração, consoante o dispõe no artigo 106.2-A do CTN. Então, ele diz que, à luz do artigo 157 e do 158, parágrafo único da Lei 12.670, do Decreto 24.569/97, não pode, o selo fiscal não pode ser o motivo para considerar que houve internamento. E aí também se manifesta pela nulidade. Em si, senhor presidente, Obrigado, doutor William. Da forma regimental, passo a palavra ao doutor Matheus Zena Neto, procurador do Estado. Senhor presidente, a acusação fiscal é de internamento de mercadoria, um valor significativo, trata de cimento e outros produtos. E essa caracterização do internamento de mercadorias destinadas a outro Estado foi feita com uma motivação ou com um fundamento bastante simples. A falta de registro dessas notas fiscais no sistema, no CITRAN ou no Cometa. Essa falta de registro através da qual o agente fiscal deduziu, então, que teria ocorrido o internamento. Enquanto essa exigência da selagem de nota fiscal de saída para outro Estado estava prevista na legislação, inclusive com multa e tal, essa dedução era possível, era possível de fazer e tal. Mas, após a modificação da nossa legislação, que não exigiu mais esse registro nas saídas interestaduais, a acusação de que essa falta de registro implicaria em internamento da mercadoria e, portanto, com a cobrança do diferencial de alíquota, não se sustenta mais. Quer dizer, ali nós tínhamos uma presunção, quando no CITRAN não era registrado e era exigível esse registro, ali nós tínhamos uma presunção de internamento. Mas, diante da retirada, da supressão desse dispositivo da nossa legislação, nos parece que a continuidade dessa acusação ela não se sustenta, porque não tem mais o fundamento legal que era utilizado para sustentá-la, que é a exigência do registro dessas notas fiscais por ocasião da passagem. Portanto, diante desse fato, como o processo encontra-se ainda em discussão, há de ser aplicada a nova legislação. E é nesse sentido que a Procuradoria se manifesta, então, e a inexistência de prova de outro elemento probatório de que essas mercadorias foram internadas acaba contaminando o lançamento, de modo que há de ser declarada a sua nulidade. Não há qualquer juízo de valor a fazer a respeito do internamento ou não dessa mercadoria no território cearense. Razão pela qual a Procuradoria se manifesta, senhor presidente, pela extinção do feito. É isso. Obrigado, doutor Matheus. Processo em discussão, senhores.
Uma discussão? Não havendo discussão, como vota o conselheiro relator? Senhor presidente, conheço do reexame necessário, negar o provimento, para confirmar a decisão de primeira instância, referendada também pelo parecer e pela manifestação oral do procurador do Estado. Nulidade por falta de provas. Senhores, algum voto em sentido contrário? Então, esta Câmara, por decisão unânime, conhece do reexame, nega provimento para confirmar a nulidade do feito, né, nos primeira instância e de acordo com o parecer da douta PGE. Chegamos ao final da nossa sessão, último processo da pauta. Assuntos gerais, algum assunto a ser tratado, discutido? Então, senhores, convoco para a sessão de amanhã, a 36ª sessão ordinária, dia 10 de junho de 2021, às 8h30. E aqui eu destaco os processos que teremos na pauta de amanhã. 2 processos da relatoria Dr. Saulo Gonçalves Santos, da Cimes Limitada, e com sustentação oral. Temos também um processo da Fieltex Indústria S.A., relatoria do Dr. Pedro Jorge, com pedido de vista do Dr. Felipe Silveira Gugel do Amaral, no dia 12 de maio de 2021. E o processo da Empresa Brasileira de Telecomunicações, relatoria do Dr. Pedro Jorge, com pedido de vista do Dr. William Falcão, no dia 17 de março de 2021. Essa é a nossa pauta para amanhã. E desejando um bom dia a todos. Podemos encerrar então, né? Bom dia a todos. Bom Bom dia a todos.